Vamos lá, professor, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, médium absorve características de entidades? É sério? Eu escutei o senhor falando sobre isso, eu queria entender. Vamos lá. Uma boa pergunta que realmente absorve e muito. O médium, eu falo médium, mas qualquer um, tá? Aqui entra qualquer pessoa, não é só quem recebe espírito, não, é todas as pessoas. O médium, características da entidade, recebe características da espiritualidade, seria das entidades. Aqui você coloca entidade, você pode pôr anjo da guarda, você pode pôr mentor, você pode colocar tutor espiritual, e aí vai. E o médium aqui você pode pôr pessoas. Ó, vamos lá. Acontece muito de eu pegar e falar assim para a pessoa, deixa eu ver a sua foto e eu vou ver qual que são essas características. Eu olho a foto e falo, você tem esse espírito de frente. Então, por você ter esse espírito de frente, eu olho o espírito, o mentor, o anjo da guarda, eu olho o espírito de frente, porque se você for um médium, você tem um de frente e tem outros coadjuvantes, você tem outros espíritos. Não é só um, certo? Você tem um anjo da guarda e mais outros de trabalho. E esses outros de trabalho, quando você trabalha, eles assumem a frente. Assumem a frente, eles ficam colados com você. E aí, então, o que acontece? Esses espíritos, esses anjos das guardas, esses mentores, eles têm características, não são todos iguais, não é robô. Os espíritos, os anjos da guarda, não são robôs, eles não são iguais, eles não são idênticos. Eles têm características. Como assim, professor? Quais são as características? As características que eles trazem para você são os desafios que você vai ter. Essa é a questão. Eu dou o nome de desafio. Então vamos lá. Professor, explica melhor isso daí. Vou dar um exemplo meu. Eu tinha um espírito de frente muito bravo. Muito bravo. Ele chegava, quando vinha, ele vinha assim, mas parecendo um filme. Não falava nem a língua daqui. Mas assim, coisa sobrenatural. Só que o problema seríssimo que ele me trazia e me trazia, porque hoje não me traz tanto. Essa característica passa para mim. Eu, por ter essa característica desse espírito guerreiro, eu, quando ia resolver algum problema, eu chegava e falava assim, eu não quero saber disso aí. Eu não quero saber dessa ladainha. Meu negócio é o seguinte, é para resolver, então nós já vamos passar o facão, a espada, né? A espada, antigamente usava espada, então tem que pegar daqueles tempos antigos. Se eu pego a espada do rei Arthur e boto para quebrar, mais ou menos assim, tô dando fazendo uma análise bem jocosa. E aí o que acontecia? Eu me tornei uma pessoa muito intolerante, muito reativa. Alguém falava alguma coisa, eu já reagia, mas reagia para indo para cima. Qual é que é, mano? Tanto é que quando eu fiz 18 anos, o meu sonho era ser polícia. E eu entrei no quartel e virei polícia. Só que o meu espírito era tão bravo, que quando o superior veio me enfrentar e me afrontar, eu fui para cima dele. Eu não quis saber de patente, porque o espírito está comigo, a patente dele é... Ele falou, você não tem patente para mandar em mim, quem que você está pensando que você é? E, rapaz, pensa num cara que era louco, eu. Eu ainda sou meio doido, mas assim, desse sentido,
Olha, eu fico me olhando para trás e falei, Ricardo do céu, que bom que você está melhorando, graças a Deus. Espero que daqui 10 anos fique melhor, daqui 60, daqui mais 20 fica melhor ainda, e aí vai. Deus abençoe. Por que eu tinha essa característica? Tinha essa característica. De repente, eu descobri que esse espírito, o anjo da guarda, esse mentor, ele não está aqui para me ajudar. Ele está aqui para me prejudicar. Entre aspas, não literalmente. Por quê? Porque para ele fazer com que eu tenha os meus testes, que eu supere e melhore, ele tem que incentivar aquelas coisas erradas para que eu tenha controle do meu corpo e não ele vibrando espiritualmente do meu lado. Exemplo. Ele ficava vibrando e eu ficava assim nervoso. Fazer umas caretas. O pessoal gosta que eu faço careta. Dá risada, né? Aí o que acontece? Eu ficava em estado demoníaco. Quem me olha nervoso fala, o cara tá com capeta no corpo, não é possível. Porque eu fico muito doido. E depois passa. Eu falo, mas o que é esse estado de loucura? É esse mentor fazendo esse desafio. Por quê? Porque com certeza eu em outra vida eu tive um problema muito sério com isso. E essa é uma deficiência muito grande minha, mas não é só deficiência, eu preciso controlar, porque ela também é uma ferramenta. É uma deficiência eu não ter o contraposto dessa ira, mas também é uma ferramenta incrível na hora de eu for enfrentar problemas ou inimigos. Então vamos lá, ele é bom para situações de enfrentamento de inimigos, mas é horrível para uma relações públicas, por exemplo, onde eu preciso estar com um preto velho. Quando eu descobri isso e descobri que ele estava me prejudicando, mas na verdade não é prejudicando por maldade, ele estava me colocando desafios. Então o nosso desafio é: quem manda no meu corpo sou eu. Toma seu lugar, sai, afasta, eu não quero sua influência. Quando eu precisar, eu chamo e você vem e a gente trabalha. Isso, gente, acontece muito em centro, pelo menos de Umbanda, que é onde eu mais frequento. Os dos outros centros eu não sei falar, porque eu não tive tanto aprofundamento. Então eu não percebo. Eu só fui pai de santo de Umbanda, se assim pode dizer, né? Pai no sentido de médium de trabalho e liderança. Então, o que acontece? Quando médiums entram e a gente vê que está tendo brigas dos de frente, então ele tipo fica meio que bipolar. Eu fico super calmo e de repente fico super calmo e mudo. Eu vou de um lado para o outro. Professor, então questão de bipolaridade pode ser espiritual? Pode ser espiritual. Mas não significa que é. Tá? Então, muito atento. Quem tem doença, procura médico, normal, bonitinho. Espiritualidade é algo além. Veja como terapêutico. Então, o que acontece? A gente pega e olha o espírito e já vê as características da pessoa. Por quê? Porque é muito raro uma pessoa ter aquele espírito e não ser daquele jeito, igual do espírito. Quando isso acontece, eu vejo não só um espírito, eu vejo um monte de espíritos. Aí a pessoa conseguiu ter o equilíbrio entre todos. Ela seguiu e conseguiu superar os desafios. Ela conseguiu aprender. Então, a dica que eu vou dar para vocês, eu vou deixar essa dica aqui, porque essa pergunta foi interessante. O médium absorve características das entidades? Sim, absorve muito, 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 muito. Praticamente é a própria entidade nele. Só que é o seguinte, às vezes você acha que é uma qualidade e não é qualidade. Por isso que eu falo para as pessoas, o nosso mentor, ele não é nosso amiguinho. Tem gente que tem o mentor como amiguinho.
Ele não é nosso amiguinho. Se o mentor fosse nosso amiguinho, o Chico Xavier não ia levar uma garfada. Porque o mentor dele, amiguinho dele, não ia deixar. Se o mentor fosse amiguinho, o mentor não ia deixar o Chico passar tanta dificuldade de fome, dificuldade financeira. Mas deixou. Porque os mentores, eles vêm para nos trazer provas, expiações, desafios. Não vejam os mentores como seus amiguinhos. Os mentores se tornam seus amiguinhos quando você passou de uma fase para outra fase. Aí que você já aprendeu, já passou pelas provas, já passou pelas expiações, agora você entrou em missão. Aí ele pode entrar, aí ele pode se transformar em seu amigo, porque agora ele vai trabalhar em conjunto. Antes ele não estava trabalhando em conjunto, ele estava sendo um tutor. Ele era um tutor espiritual. Ele te guiava. Eu não iria para cá, vai para lá, hein? Eu não iria para lá, vai para lá, hein? Eu não faria isso, vai para lá, faz isso aqui. Então, gente, tenham todas as características. Você tem que ter a característica de um preto velho, você tem que ter a característica de um cigano, você tem que ter a característica do Exu, você tem que ter a característica de um caboclo. Nós temos que ter todas as características. Quando a gente conseguir ter todas as características e controlar todas as características e se comportar com todas as características, aí eu falo a você, aí você é bom mesmo, hein? Professor, você consegue ter isso daí tudo? Ainda não. Tô quase, mas ainda não. Na plenitude, controlo muita coisa. Principalmente o meu que veio de desafio do início, que era um Exu brabo. Depois foi abrandando, foi afastando, vindo o preto velho. Depois do equilíbrio do amor com olho por olho, dente por dente e o amor, o equilíbrio, medindo um pouquinho de cada, temperando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Aí eu já estou conseguindo mesclar as partes de cigano, né, que é saber futuro, saber coisa, entender os movimentos, com o do caboclo, que é de cura. Então eu vou mesclando essas vertentes. Se precisar enfrentar um inimigo, tanto é que aquela live foi sucesso de cura, que veio os Exu e botou para quebrar, foi sucesso de cura. Pessoas assim falaram, cara, sobrenatural. Faz tempo, ano passado. Sobrenatural. Nem pergunta para mim qual foi o vídeo, que eu nem sei. Vocês têm que procurar aí. Pode escrever aí que alguém responde para vocês, porque eu, infelizmente, é quase que impossível lembrar tudo de cabeça. São essas coisas. Gente, jamais é verdade absoluta. Ajude o canal, compartilha, se inscreva, peça para as pessoas se inscreverem, vê se você está inscrito. Precisamos crescer para poder ajudar mais pessoas, gente. Que Deus abençoe. Namastê.